A gente sabe que você está ansioso para tirar a máscara. Para dar um rolê no beco, para ir na feira, visitar os amigos. Tá na praça, na laje. Que tá com saudade do culto, da missa e do terreiro. Só que a pandemia continua no mundo. Temos quase 300 mil mortos no Brasil. Para que a gente possa sair dessa, a gente vai precisar de geral. E a gente conta com a sua ajuda. A gente sabe que não tem vacina para todo mundo. E é por isso que você precisa se cuidar. Porque vivendo aqui, aprendemos a compartilhar. Todos os dias, o coletivo. É o nós por nós que você conhece. Porque quando a vacina chegar, a gente retoma tudo isso. Usa máscara, morador. Usa máscara, morador. Usa máscara, morador. Olá, boa tarde. Para quem está chegando aqui agora, eu sou Ana Cláudia Souza, eu estou mediando parte dessas mesas, né, do Encontro Feminismos e Favela, um encontro que a gente está desde de manhã aprendendo e se emocionando, se inspirando, né, com tantas falas plurais e singulares. Esse encontro é promovido pelo coletivo Mulheres nas Quebradas, pela Redes da Maré, pelo Clube F, pela Blux Livraria, com apoio da FAPERJ. A gente está começando agora a quarta mesa do nosso dia e o tema é Políticas da Palavra, do Som e do Corpo. A arte como recurso de luta feminista nas comunidades, suas particularidades e formas de articulação, a presença do corpo como linguagem e ocupação. Como o rap, a coreografia, o funk, o samba são recursos políticos para o ativismo feminista. Para falar sobre esse tema, a gente tem a Carmen Luz, artista multidisciplinar, curadora independente, docente nas áreas da audiovisual e práticas contemporâneas de dança e teatro. Ela compõe, atua e dirige obras cênicas presenciais, realizações audiovisuais, dramaturgia, poesia, é mestre em arte e cultura contemporânea pelo programa de pós-graduação em artes da UERJ e fundadora, coreógrafa e diretora da Companhia Ética de Dança e integrante da Orquestra de Pretos Novos. A gente tem também a Luz Ribeiro, que integra o grupo de pesquisa e teatro coletivo Legítima Defesa, que ela não se acha poeta e sonha com um dia que será poesia. Ela é campeã do Slam Flup Nacional, é campeã do Slam BR, semifinalista do Coupe du Monde do Slam de Poesia da França, protagonizou um dos capítulos da série Bravos da TV Brasil, autora de livros como Eterno Contínuo, Espanca Estanca e Novembro, pequeno manual de como fazer suturas. É, como ela diz, Mar-mãe de Bem e Filha-mar de Odoiá. A gente tem também a MC Carol Félix, que é cantora, compositora de funk, cria da favela da Cidade Alta, apaixonada pela música, que usa o microfone como principal instrumento de trabalho e resistência. Ela, com a música de trabalho Passinho Carioca, ela foi vencedora da Batalha de MC da Arena Carioca de Cro, em 2017. E no palco do maior baile funk do mundo, Rio Parada Funk, ela sacudiu o público com muito passinho foda e com suas músicas. Em 2018, foi a primeira mulher preta a cantar funk no Teatro Municipal do Rio. E com o diretor Tiago de Paulo e a vereadora Verônica Costa, ela tornou o movimento do Passinho Foda patrimônio cultural e imaterial da cidade do Rio. Ela faz parte da Frente Nacional de Mulheres do Funk. A gente vai ouvir também a Rose Brasil, que é, como ela diz, muito carioca, cria da Zona Oeste, devota de Nossa Senhora do Samba de Raiz, anticapitalista, pretíngena, sapatão, mestre quebradeira e integra o coletivo Mulheres da Quebrada, um dos que promove e realiza esse encontro. Ela é cineasta, professora, fotógrafa, produtora artística e cultural, escritora digital e comete poesias online. Ela é membro da primeira parceria só de mulheres em escola de samba do Grupo Especial do Rio, Portela, de onde ela é compositora, e ela é fundadora do bloco Samba das Guerreiras, presente.
ainda que ela não goste de carnaval, como ela faz também questão de dizer. É fundadora da Associação Casa da Vida e solucionadora de problemas e, por isso, criadora de casos. Essas são as nossas 4 mulheres, nossas 4 vozes dessa mesa. Cada uma delas vai ter 20 minutos, começando então com a Carmen. Carmen Luz, 20 minutos para você. A fala é sua. Bom, bem-vinda. Obrigada, Ana. Super obrigada pelo convite da Eloa, da Eliana. Contente de estar aqui, principalmente numa mesa dessa, né, com essas apresentações todas que você leu. Diante disso tudo, e também diante de muitas das minhas práticas, fiquei muito afim mais de ouvir do que de falar qualquer coisa aqui diante dessas apresentações e de ter você como mediadora, assim. Estou doida para ouvir, mas queria, antes de tentar tecer algum pensamento aqui com vocês, quero agradecer às trabalhadoras, as mulheres mais velhas que estão aí no backstage, né? As mulheres mais velhas que pensaram tudo isso, e as mulheres mais novas também que pensaram junto. Agradecer também as pessoas que estão aí, né, do outro lado, que a gente não vê daqui, mas que a gente sente, e que decidiram, por motivos tantos, ficar aqui ouvindo a gente, tentar conversar e tecer algum pensamento que leve a gente a tomar algumas posições, confirmar outras, né? Ou mudar de posições. Mas eu estou tentando lembrar da pergunta que você fez e que move essa mesa. A provocação, né, a pergunta é como o rap, a coreografia, o funk, o samba são recursos políticos para o ativismo feminista. Olha só, obrigado por repetir a pergunta, né? Eu queria, então, começar pensando conosco uma ideia de que todas essas formas que você acabou de falar, essas formas culturais, artísticas, e que são por si só políticas, né? Posso pensar que ela faz parte, ela integra, ou ela resulta de algo que a gente deve ficar super atentas, que a gente pode denominar como políticas da vida. Então, penso alguma coisa ligada a uma ideia de saúde e para a saúde, né? Eu não estou falando da saúde de um ponto de vista liberal ou neoliberal. Eu estou falando daquilo que muitas feministas, principalmente eu ouvi mais da boca do discurso, das narrativas e das práticas políticas das mulheres negras, que é a política do bem viver, não é? Então, eu penso que tudo isso que todas essas práticas artísticas, culturais que você mencionou, tem a ver com isso, e talvez eu gostasse mais de englobar todas elas em alguma coisa que eu chamo de práticas corporais, porque a palavra também é uma prática corporal. E eu talvez colocasse tudo numa espécie assim de combo, sabe? Um combo onde deve interagir os sistemas de saúde, de cultura, educação, planejamento urbano e arte. E eu penso, então, que a atividade física ou a atividade corporal, que é isso que eu estou englobando todas essas práticas que você falou, a atividade física no espaço da favela, porque a gente está,
A gente está falando muito desse espaço hoje aqui, né? Então, no espaço da favela, a atividade física, essa atividade corporal, especificamente uma atividade que mexe com o corpo no que você poderia, e até chamou aí de coreografia. Eu sempre gosto mais da palavra corpo, dança, e só depois coreografia. Então, essa atividade física como uma experiência de bem viver, né? Como tinha pensado e falado para você, para todas nós aqui, mas através de olhar para você, Ana, que ela leva a uma tomada de posição, e por isso é que ela é tão política, né? Ela é uma tomada de posição que envolve pensar e atuar para recuperar uma espécie de tempo perdido. Se eu for pensar assim, numa prática, uma experiência física do corpo, englobando todas essas atividades que você disse, pelas mulheres mais velhas da favela, não é? Que envolve isso, né? Envolve uma tomada de posição, e que nessa tomada de posição envolve um pensar e atuar para recuperar o tempo perdido, né? O tempo que não se pode, aquele tempo que a gente não pôde, de fato, viver plenamente, né? Acho que é uma experiência, assim, onde se pode voltar a ser espiritualmente criança, onde se pode amar, brincar, sacanear, né? Onde se pode exercer, inclusive, uma espécie de autodepreciação, não como perversidade, eu acho, né? Mas como um jogo em si. Acho que como uma espécie de passagem do que foi dito à pessoa que está praticando a atividade, uma espécie de passagem do que foi dito sobre o seu próprio corpo, o que a pessoa acreditou, né, como verdade sobre ele. Estou falando dos padrões de autoridade, né, que a pessoa introjetou de diversas maneiras. Então, isso tem a ver com uma política do autoconhecimento, uma política do amor próprio, uma política do exemplo, né? Eu me lembro que, durante o tempo em que a gente está em outro tempo agora, a gente está nesse tempo de pandemia, obviamente isso não anda ocorrendo, mas até bem pouco tempo, antes disso tudo acontecer, eu me lembro de algumas ações bastante políticas de práticas corporais em algumas comunidades do Rio de Janeiro. Eu vou falar especialmente de uma, que é o Morro do Andaraí. Vou falar dela só porque tem um caso de amor profundo, né? Mas poderia ser outras. E como é que a gente fazia? A gente estávamos todos e todos atentos a um projeto político, comunitário, artístico, social, educativo, amplo, e através do corpo a gente entendia, e eu continuo entendendo, que a gente pode, de fato, fazer essa política da vida que comecei falando aqui. Então, a gente entendeu que as mulheres mais velhas, que algumas delas eram responsáveis por algumas crianças e jovens estarem tendo o prazer, a delícia de experimentar possibilidades de outras formas de entrar em contato, né, com a sua própria cultura e com a cultura dos outros, sempre entre aspas. Essas mulheres, elas poderiam, deveriam, e a gente deveria atentar bastante para o compromisso de também
convidá-las e, mais ainda, convencê-las a praticar alguma coisa que lhes foi negado a vida inteira. E aí a gente começou a fazer um trabalho com as mais velhas. E, é claro, foi todo um processo de convencimento. E, por causa disso, é que eu comecei falando sobre essa ideia de uma espécie de voltar no tempo. E isso envolve questões de ancestralidade, obviamente, e é melhor eu falar no plural, de ancestralidades, obviamente, envolve questões de responsabilidades profundas, de quem convida e de quem assume a posição de jogar esse jogo. E isso que eu chamo de compromisso político, de fato, com a vida. Mas eu estou falando de um tempo anterior à pandemia. Talvez eu quisesse pensar com vocês como é agora. E como é agora, como está agora, eu sempre tenho uma espécie de fé de que todos esses trabalhos corporais, né? Repito, eu estou chamando de corpo, ou no campo do corpo, todas essas atividades que você traçou logo no início, todas essas linguagens, todas essas coisas que você traçou logo no início. Então, eu penso que todas essas atividades, todos esses encontros com o corpo que foram feitos até ali, aquele momento, hoje, eles não só foram, mas eles são fundamental para as práticas quilombolas que estão acontecendo nas favelas, e aí eu digo em todas as favelas, onde as práticas quilombolas estão sendo transformadas em quilombismo. E é por conta disso que a gente ainda tem possibilidade de vida nesses lugares. E a gente pode pensar, então, numa espécie de ultrapassagem de algumas políticas que a gente já sabe, tanto já é falado e até jargão batido, mas que a gente acaba falando sobre as políticas de morte que estão em curso, né? E eu fico pensando, então, como que a gente pode fazer uma ultrapassagem para as políticas da beleza, do que eu chamo de políticas da beleza. Como que a gente pode fazer uma ultrapassagem das políticas da aparência? Eu estou falando de políticas da aparência, essas políticas que a gente aposta no consumo, ou apostadas como o consumo, uma política do descarte incessante, né? E isso envolve também todas essas práticas que você falou aí no início, que nós, como artistas, estamos envolvidas. Eu estou falando de uma ultrapassagem dessas políticas da aparência, aquelas políticas que visam o enriquecimento de umas consideradas umas pessoas, né? Consideradas pessoas, né? E a manutenção de outras tidas como pessoas de, sei lá, segunda classe, terceira classe, quarta classe, quinta classe, ou até coisa ainda sem nome, né? Mas eu penso que devemos não aceitar o jargão, os invisíveis. Acho que a gente pode até corrigir, dar uma ajudazinha, né? E corrigir para aqueles que você não viu, aqueles que eu não vi,
aqueles que não se quis ver e que por algum motivo, e a gente sabe quais são, interessa ver minimamente agora. Então, mas voltando, aquelas políticas que visam o enriquecimento de umas pessoas consideradas pessoas e a manutenção de outras consideradas alguma coisa, né? E que devem continuar na miséria econômica, educacional, intelectual, física. Então, é essa ultrapassagem para essa beleza que eu estou tentando ver como algo bastante complexo, paradoxal, ambígua. Acho que uma beleza que convive, não uma beleza da convivência, mas uma beleza que convive, uma coisa tipo assim, o prazer no poder e o compromisso de viver tudo junto. E eu penso que todas essas formas artísticas, culturais, políticas, sociais, quilombolas, que se organizam nisso que lá seu Abdias já tinha cantado a pedra, como quilombismo, todas essas práticas quilombolas que você citou aí, né, elas caminham e elas, para mim, elas trabalham na chave de tentar fazer a ultrapassagem dessas políticas de consumo para as políticas da beleza. Então, eu falaria isso um pouco para a gente começar a conversa. Não sei se são coisas que eu estou pensando muito embrionários ainda, tudo que falei aqui para vocês que estão ou me ouvindo e vendo, pensando alto para que a gente possa conversar. E dentro disso, as mulheres, seja qual for o tipo de mulher que se queira dar nome, é fundamental nessa luta. A gente vê isso, nem a gente precisa comer segundos da gente aqui para dizer dessa obviedade, o quanto são esses corpos, né, que estão fazendo a mudança radical, inclusive para a gente pensar como todas, de outra forma. Então, pensando alto com vocês, e obrigada, Elô, por me ajudar aqui a pensar alto, se você não ficasse botando pilha. E queria também dizer para vocês como que é difícil entrar nessa cena aqui, hein, nesse palco aqui, não é bolinho, não. Porque fiquei com muita dor de barriga antes, até passei uma mensagem aqui para a produtora: não quero ser primeira não, pelo amor de Deus. Entrar nesse palco é muita coisa, é muita areia para o meu caminhão. Então, obrigada. Daqui a pouco a gente conversa sobre as revoluções que esse corpo todo anda fazendo. Sensacional, Carmen. Daqui a pouco a gente volta. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito bom te ouvir pensar alto. Muito bom. Luiz Ribeiro, agora a palavra é sua. Você tem 20 minutos. Já começo dizendo, dentro da provocação que você coloca aí, né, que é a ideia dessa conversa, que quando você falou, vocês têm 20 minutos para falar antes. Eu já confesso que eu já estava nervosa de vir para cá, e aí essa possibilidade de ter 20 minutos para falar, eu já fiquei nervosa. E aí eu quase que falei, não, mas eu não preciso falar tudo isso, não, eu vou só falar oi. E aí, ouvindo a Carmen falando, entendendo a proposta desse lugar, eu venho para a primeira pessoa do singular, porque eu acredito ainda que a minha forma de pluralizar os temas, as minhas questões, ainda é perpassando pelo eu. E aí, se eu vou falar da minha narrativa, eu sou uma filha temporão
Eu aprendi a escrever muito cedo, aprendi a escrever com 5 anos de idade, porque a minha irmã era muito mais velha que eu, então não tinha o que ser feito com uma criança. Você faz o quê? Você manda ela para a escola. Então, eu aprendi a escrever muito cedo. A minha mãe, ela é uma poeta do cotidiano, mas não é lida como tal, porque ela não faz uso desse mecanismo que adotamos, né? A escrita. Minha mãe é lida como uma pessoa analfabeta funcional, então ela tem inúmeras dificuldades com a escrita. Minha mãe assina o nome e escreve algumas coisas com muita dificuldade. Mas é com a minha mãe que eu aprendo a importância de narrar o meu dia a dia, narrar a minha história. É com ela que eu aprendo, mas eu só nomeio isso muito tarde. E fico pensando, se eu trago isso para a questão da poética, né? A poética como esse recurso feminista, a poética também como esse lugar de fala, por isso que eu estou narrando a minha própria história. Porque se eu sou uma pessoa que escrevo há tanto tempo, ouço uma mãe contando os seus dias da sua forma, né? Então minha mãe criava muitas canções. Se ela estava triste, a gente sabia que ela estava triste porque ela inventava um samba sobre tristeza. Se ela estava muito feliz, a gente sabia que ela estava muito feliz porque ela cantarolava notas sobre alegria. E a minha irmã também sempre escreveu. Então, eu imagino que se eu tivesse conhecido sarau, slam, como eu vejo muitas garotas pretas periféricas, conhecendo essas ágoras e conseguindo narrar a própria história, se isso tivesse me acometido, acontecido comigo antes, eu fico imaginando que monstro que eu seria hoje, né? Porque se eu sempre escrevi, a última folha do meu caderno estava sempre com alguma poesia, e em nenhum momento alguém disse que eu era poeta. Pelo contrário, via eu escrevendo alguma coisa e mandava eu voltar para a lição. Né? E aí, quando se lê algo que eu escrevi, tem-se a dúvida que poderia ter sido eu que tinha escrito aquilo. Mas foi você mesma que escreveu? Porque é isso, né? Alguém nascida no Jardim Souza, preta, estudando num bairro, né, um pouco mais distanciado do meu território, eu não poderia ter escrito aquilo. Então era mais plausível que eu tivesse copiado aquilo tudo. A primeira vez que alguém disse que o meu jeito de contar os dias é poético é com 14 anos, com 15 anos, que foi o meu melhor amigo que disse isso, que hoje é o meu editor. Ele abriu uma editora basicamente para poder publicar meus livros. Isso que é amizade, gente. Se vocês não têm um amigo que abre uma editora para publicar o livro de vocês, tem que rever essas amizades aí. Mas brincadeiras à parte, ele foi a primeira pessoa que leu e falou: nossa, mas você escreve tudo de um jeito muito poético. Eu tinha escrito uma carta de aniversário para ele, e ele falou que eu escrevia tudo de maneira muito poética. Aos 17 anos eu digo que vou fazer letras, e um colega do ensino médio diz que só poderia fazer letras quem tivesse dom para fazer letras, e que obviamente eu não teria esse dom. E aí eu vou e faço educação física. E eu falei tudo isso porque realmente eu percebo que eu renasci quando eu fiz 24 anos, que é onde eu adentro no sarau da Cooperifa, né? Um território para contar as nossas próprias histórias através da nossa ótica, através da nossa própria boca. E ali eu percebi que eu poderia ser eu. Eu ouvi uma poeta chamada Jennifer Nascimento falando um poema que tinha menino, Corinthians, favela, tudo isso fazia parte do meu vocabulário. Ela tinha um corpo que se assemelhava ao meu, uma pele que se assemelhava à minha, um cabelo muito parecido com o meu, e todo mundo validava ela naquele lugar como poeta. E até então, todas as orelhas de livros que eu tinha visto, embora eu percebia que eu tinha alguma coisa com a escrita, eu nunca tinha conseguido reconhecer alguém que eu parecesse. Então, eu sou essa pessoa que defendo muito essas ágoras, né, os slams e o sarau, porque essa possibilidade de um novo jeito de contar a história. Não obrigatoriamente a gente faz o uso do português como ele foi posto, embora a gente possa usar, mas é esse lugar de ressignificar a palavra. Então, se esse português não nos cabe, se ele é pouco, a gente inventa a palavra. Tem uma poeta que se chama Jade Quebra, que ela usa uma palavra que fala criptográgíria. Não codificou? Esse é o mistério da quebra, moscou, o cabelo voou. Então, tipo, não me basta as suas palavras, eu vou inventar novos verbetes, novos dialetos, né? E os saraus e os slams, eles me deram essa possibilidade de recuperar, de recobrar a minha voz. Não que eu não tivesse,
mas é entrando nesses lugares que eu percebo a validação da minha voz, a possibilidade de falar. E quando eu digo que eu falo em primeira pessoa, para pluralizar, é porque eu não sou um corpo único que entende que esses lugares são esses lugares que possibilitam que a gente conte a nossa história. Então, durante muito tempo, eu ouvi as narrativas de como como que foi instituído esse território através da ótica do homem branco. E, de repente, eu consigo, depois de muito tempo, encontrar escritos como o de Carolina Maria de Jesus, eu consigo me encontrar com textos da Bell Hooks, Audre Lorde, Grada Quilomba, que é contando e recontando esse território através da ótica da mulher preta. Então, eu percebo o Islã e os saraus como esse lugar, onde a gente consegue recuperar a nossa própria fala, que também é recuperar a nossa fala histórica, né? É uma recuperação da fala histórica. E se eu entro na questão do teatro, eu faço teatro e eu digo que eu sou aspirante atriz porque eles me aceitaram lá sem DRT. Na verdade, eu sou poeta, eles me aceitaram poeta lá, então o que eu faço lá dentro é poesia. Assim. O diretor é muito bacana, entendeu? Nem cobra essa questão de grandes encenações, eu vou lá e faço umas poesias e fica ótimo, vira tudo linguagem, é maravilhoso, isso eu acho muito legal. E é isso, eu acho que ainda mais nesse momento histórico que a gente está vivendo, com essa necropolítica em curso, com esse desgoverno, com todas essas questões, existem coisas que só a poética vai dar conta, né? Então, fazer teatro, fazer poesia, dança, fazer cinema, são todas linguagens mais do que essencial, porque a gente precisa documentar os fatos, mas eu acredito que a poética ela precisa estar atrelada a isso, né? E eu defendo muito essa seara que eu passeio, que é a poesia, ainda mais a poesia no formato de slam, porque é isso. Às vezes alguém vê um documentário de 3 horas e não entende o que é racismo. Aí vem uma poeta daqui do Capão Redondo, chamada Tawane Teodoro, e fala sobre racismo em 3 minutos e aí a grande ficha cai. Eu acredito que a possibilidade disso é a síntese, né, que a poesia permite, assim como a poética também faz com que outros lugares sejam acessados. E aí, pensando na questão de gênero mesmo, né? Eu percebo esse território como um território... Quando eu adentrei nos saraus e nos slams em 2012, majoritariamente os corpos que andavam naqueles espaços, eles eram corpos cisgêneros masculinos, né? E hoje você vê uma retomada da história também nesses espaços. Então, desde 2016, quando eu consegui o feito de ganhar o Slam BR, que é uma competição de poesia nacional, desde lá, todos os corpos que acessaram o pódio, ou são corpos de mulheres cisgêneras, ou é um corpo não binário. Então, é a minha esperança também de me ver como uma ancestral, como me ver como... Do mesmo jeito que Angela Davis abriu a porta e manteve aquela fresta aberta para que eu e tantas outras mulheres passassem, eu consigo, de alguma forma, criar um imaginário que, em alguma porcentagem, ainda que ínfima, eu também sou um pouco dessa pessoa que vai deixando as frestas abertas, né? E eu acho que a arte que eu realizo, ela é para isso mesmo. É conseguir adentrar os espaços que abriram para mim, mas sem fechar para quem vai passar ainda, né? Eu acho que essa comunicação do que já passou com o que ainda vai vir, sempre saudando quem veio antes, mas também sabendo contemplar o que a gente ainda vai viver. E é isso, acho que eu não tenho muito mais a falar, mas que eu estou muito feliz de estar aqui, de colocando a minha palavra junto com essas mulheres maravilhosas, e acho que isso é mais um exemplo mesmo do poema da Maya Angelou, quando ela diz que eu sou o sonho e as esperanças dos escravizados. Eu acho que é sobre isso, né? Em algum momento onde alguma ancestral minha viveu um período escravagista, ela sonhou que em uma tarde eu e outras mulheres negras a gente conseguiria falar sobre possibilidades e tecnologias de sobrevivência. E por ser um sonho, a gente está aqui hoje, então eu estou muito feliz por ter sido sonhada lá atrás, a ponto de poder trocar essas narrativas com vocês hoje. Muito obrigada, Elô, aí que fez o convite e esperou eu dar uma organizada na agenda e conseguir estar aqui. Cláudia, Carmen, Rossi, Carolzinha. Então,
Ai, gente, é isso, vamos lá. Muito bom, Luz. Que lindo te ouvir. Muito bom, obrigada. Vamos para a Carolzinha, MC Carol Félix, agora é você, 20 minutos. Oi, gente, estão me escutando bem? Sim. Bem-vinda. Gente, obrigada. Gente, falar depois de duas luzes, nossa, você não tá entendendo, eu tava aqui babando, assim, ó. Gente, essas mulheres são incríveis, a Carmen eu já conheci os trabalhos. E o pior é que e o pior, né, Carol, que elas vão chegando como assim, não sei, tô pensando, não sei. Uma coisa simples, agora quem tá perdida sou eu, minha barriga tá aqui berimbulando, desculpa, eu sou muito assim, gente. A realidade é essa, vocês acabaram com a minha estrutura, tinha pouca, agora não tem nada. Gente, são maravilhosas, que mesa incrível. Muito obrigada, Elô, obrigada, Ana Cláudia, Gisele, toda a equipe. Eu, sinceramente, eu tô aprendendo muito, gente. E, assim, voltando ao nosso tema, eu confesso, Ana, que eu fiquei bem impressionada com o tema da live, né? Dessa mesa. Política da palavra, do som do corpo. Parece ser uma coisa muito simples, né? Mas é uma coisa tão complexa, tão difícil de falar, mas é algo que a gente vive todos os dias. E as pessoas não têm consciência do que a gente vive. Então, eu, como uma compositora, né, não tem como eu ficar sem o papel, gente. Eu tenho que canetar e expor os meus pensamentos sobre o que vai ser falado. E eu escrevi uma coisa que eu mesma, depois eu leio, não acredito que foi eu que escrevi, mas enfim. O Oiá vem assim, sabe? Fala assim, filha, vamos trabalhar, e ela trabalha bem. Política da palavra, para mim, para o Estado, a palavra é observar que fazemos parte de uma instituição que é constituída por um grupo organizado para legislar em prol de uma sociedade como um todo, para o Estado. Para a favela, a palavra é questão de honra, caráter e finalização de uma organização em prol de um território, que estabelecem regras e leis a serem cumpridas para a melhoria da organização territorial, que por muitas vezes funciona mais do que o próprio Estado. A palavra é o início de um caminho de suas afirmações. É o poder de decisão sobre a vida e tudo que te envolve. É um conjunto de sons, né, articulados em expressões ideais. O som é diferente, mas é com uma conexão com a nossa palavra. O som é usado de várias maneiras, muito especialmente para comunicações por meio de fala, né? Mas, politicamente falando, o som é uma das armas fundamentais para a propagação da cultura, da minha cultura, por exemplo. Assim como o corpo, que tem de sinalizar vontades, decisões, abusos, alegrias e evoluções. O corpo é uma política que se governa por nós. Somente nós sabemos nossos limites e vontades. Assim como deveres e direitos que são violados constantemente de diversas formas. Vivemos política e a nossa sociedade não enxerga dessa forma. O tempo todo, infelizmente, né? Eles não enxergam dessa forma. Nas nossas leis, dia a dia, parlamentares, todos eles vivem política, mas de forma errada. Porque a política também é arte. Só que a arte de governar, de administrar, de corrigir. E isso eu encontro no funk. Por incrível que pareça, o funk ele me possibilita a ser livre. O que a política, por muitas vezes, não me dá. A política, às vezes, ela me limita, me dá muitos direitos e deveres como cidadãos. Mas o funk me faz ser mulher preta. O funk me faz me legitimar como mulher, me faz me reafirmar como mãe, me faz reafirmar como filha, me faz reafirmar todos os lugares onde eu vou, como eu vou e o que eu vou fazer. Então, o funk que é a minha política. A minha política não é de administrar governamentalmente falando, né? Os nossos administradores nacionais não fazem o devido trabalho, mas o funk me faz dessa forma. O funk faz com que eu consiga alcançar
idealizar, projetar. E com o funk, eu entrei dentro de presídios, com o funk, eu entrei dentro do municipal, com o funk, eu entrei dentro de abrigos públicos, onde a política em si foi destruída, né? Então, para mim, é o meu movimento funk, é o movimento a qual a minha juventude ela consegue falar em letras, assim como a Luz, que é uma poeta, que consegue declamar não só os amores, mas também as políticas mal feitas, mal informadas. O funk, ele me dá... O funk, para mim, é um símbolo de liberdade, né? É uma forma de viver, é uma forma de criar os meus filhos. Às vezes, as pessoas elas não entendem muito como isso é feito, né? Porque vem o funk de uma forma abominável e criminalizam sem saber as questões e os fundamentos que a gente tem a atingir. Hoje, a política tem uma abertura maior para nós mulheres, para nós funkeiras, mas ainda assim a gente bate de frente com diversos preconceitos, não só como mulher, né, mas como favelada. Porque a mulher favelada hoje, ela consegue entender e se posicionar, né? Antigamente, muitas pessoas tinham a palavra favelada como xingamento. Muitas se ofendiam, né, com essas palavras. Mas hoje, ao entender, né, que a favela só muda por um CEP, isso não nos ofende mais. Porque eu sou favelada por morar numa favela, isso para mim não é uma questão negativa, né? Hoje as pessoas conseguem compreender que o favelada é simplesmente um CEP, diferente do quem mora na Zona Sul e é chamado de playboy. Então, a política para mim de fala é poder se posicionar. O corpo é eu poder dançar, dialogar com o meu corpo através da minha arte. O som é eu botar o meu batidão, a minha tabacada e fazer com que as pessoas entendam que o funk não é só aquilo que elas tentam entender. Porque se elas parassem para entender o verdadeiro funk, elas iriam entender todas as reclamações que nós fazemos nas nossas letras. Todos os amores que a gente fala, assim como MC Marcinho e Cacau se declaravam um para o outro no palco, nós tínhamos o MC Didô, nós temos o Copinho, que falam a realidade de dentro da favela. E muitos dizem que somos a favor do crime organizado, né? Mas eles são mais organizados do que nós, só que camuflados. A gente dita as regras que são estabelecidas por eles mesmos dentro da favela, porque eles fazem com que nós sejamos excluídos pela uma sociedade, nos abortam, nos deixam de lado, e quando a gente tem algo que a gente tem o nosso poder de fala, né, a gente é alvejado, a gente vira alvo. E a partir desse momento que a juventude preta paga, é o nosso futuro que está sendo alvejado. Porque eu hoje tenho 33 anos, mas o preto que está dentro da minha casa são os meus filhos, e é o futuro do meu país. E se eles estão alvejando o futuro do meu país, é porque eles não querem que nós, mulheres, enfim, todas as pessoas não tenham futuro. Porque nós sabemos hoje quem somos, né? O quilombo hoje ele é descrito de uma forma diferente, como a Carmen falou. O quilombo hoje tem uma revolução maior. Hoje a gente consegue entender os nossos deveres, mesmo o Brasil não sendo democrático, que para mim não existe democracia no nosso país. Até porque se existisse democracia, o nosso voto não seria obrigatório. Então eu acho que a democracia ela tem que ser reescrita, refeita. Quem sabe por uma funkeira, por uma mulher preta, por uma Carmen Luz, né, que ao falar ela declama, ela é uma verdadeira poeta, né? A forma que ela fala é uma forma de encanto. Então, eu acho que nós, mulheres, estamos bem posicionadas, né? Então, a nossa fala está bem falada, né?
as nossas articulações estão bem feitas, apesar de temos que ter mais força, né? Mais espaços. Mas, como uma vez eu falei, e eu não sei se eu fui bem entendida na Câmara dos Vereadores, se não deixam entrar, eu boto o pé e entro de qualquer jeito. Porque eu acho que os nossos espaços estão lá, são nossos, e a gente tem que ocupar, de alguma forma. Mas a sociedade também tem que entender que o que mais enriquece é o conhecimento, é entender de política, né? A juventude, quando eu vou no Degase, quando eu ia, com a pandemia, não estou podendo fazer mais os trabalhos sociais, mas a gente, quando tinha a parte de falar de política, eles não gostavam, eles não queriam falar de política, eles queriam falar de funk, queriam falar de tudo, menos política. Mas, como eu disse para eles, que tudo que eles vivem ali dentro faz parte da política, eles poderiam entender melhor o caminho ao sair. Porque tudo que a gente faz é político. Se eu vou comprar algo no mercado, é político. Porque eu estou administrando a minha casa, assim como o prefeito está administrando a minha cidade, ou tentando, pelo menos. Então, hoje, eu não pensava dessa forma há uns 18 anos atrás, né? Eu acho que o movimento do passinho me trouxe de volta para a cultura de uma forma diferente. Hoje, eu consigo entender o meu cabelo, eu consigo entender o meu corpo, eu consigo entender a minha cor, eu consigo entender a mulher que eu sou, né? Então, a política me deu uma porta muito mais ampla do que eu imaginava que eu poderia ter através do funk, que é algo que eu não achava que era comum os dois estarem juntos, né? E a partir do momento que um vereador falou para mim que eu não ia falar na Assembleia contra a criminalização do funk de cropped, eu não poderia falar de cropped. Eu estava com um casaco e a época a Marielle falou para mim, você vem do jeito que você quiser. Eu fui de calça jeans, tênis, funkeira, gente, eu não vou de longo. Eu fui de longo para receber a medalha do prefeito, honra ao mérito, que eu recebi semana retrasada, mas eu queria ir de calça e de cropped. O homem falou que eu não ia entrar, que eu não estava adequada. Aí eu falei, ok, vamos ver se eu não vou entrar. Meu nome estava na lista, me identifiquei, tirei o meu casaco, assim que eu subi para falar a favor do funk, de cropped. Só não botei o short que eu não levei. Mas é uma questão muito... As pessoas te olham de uma forma diferente. Elas acham que a forma que você se movimenta, o que você veste, ou o que você está na cara ou no cabelo, não quer dizer que você tem um conhecimento devido de estar naquele lugar. Então, eles te julgam só pelo que os olhos veem, né? Mas quando eles te ouvem, eles sabem o poder e a potência que você tem. Então, eu me sinto muito honrada em estar com mulheres maravilhosas, em qual eu aprendo todos os dias e me orgulho cada vez mais da minha pretitude, da minha raça, das mulheres que estão à minha volta nessa rede, nessa conexão. Então, eu me sinto muito segura, né, por muitas vezes, porque às vezes eu aponto, eu brigo, eu fico naquele alarde junto à minha companhia do Passeio Carioca, na qual a gente faz diversas manifestações, e quando eu olho para o lado, eu escuto uma Carmen Luz, sabe? Eu olho para o lado, eu entrei nos trabalhos da Rose, eu entrei no Instagram, falei, gente, pelo amor de Deus, eu vou sentar e ouvir, eu não tenho o que falar. Tenho o que falar, entende? Então, assim, eu me sinto muito honrada e muito privilegiada em estar compartilhando, trocando e ouvindo, porque isso para mim é muito importante, porque o conhecimento não é algo que eu consigo muito fácil, eu tenho que buscar. Então, isso para mim é gratificante, porque para brigar pelo funk, para brigar pelos meus filhos, para brigar pela minha favela, eu preciso ter o conhecimento, porque isso governo nenhum tira de mim. Isso ninguém tira de mim. Então, todas as vezes que eu for falar num palanque, que eu for palestrar, que eu for
fazer algo. Uma vez eu fui palestrar para 250 psicanalistas sobre mulher periférica e o funk como voz. E eu não terminei minha faculdade ainda. Aí eu falei, olha como é que são as coisas. Uma mãe solo, mulher preta, de favela, funkeira, dando uma palestra para psicanalistas. Então, eu nunca me vi tão longe com o conhecimento que eu busco. Obrigada por essa live, obrigada por aumentar mais o meu conhecimento. Elô, mais uma vez, eu não tenho como lhe agradecer. Se você acha que eu estou contribuindo, você que está contribuindo com a minha vida, tanto profissional quanto pessoal. Obrigada, Ana. Muito obrigada, Carol, muito obrigada. Muito bom te ouvir. A gente vai até agora, Rose, olha que responsabilidade a sua, hein? 20 minutos para você e depois a gente vai para um bate-papo, tá? Rose, a palavra é sua. Para variar. Só me resta ir embora, né? Depois de que todo mundo falou aí, sobrou o quê para mim? Primeiro eu quero pedir licença, né, ao dono do corpo que me permitiu estar aqui, aos orixás, ao meu orixá até, e agradecer ao universo, ao cosmos, a Elô, ao convite, a oportunidade, né? E como a gente se encontra o tempo todo, a despeito de idade, no Brasil é uma coisa muito de pele, é muito de lugar econômico, né? A maneira como as pessoas olham para a gente. A Carolzinha do funk se sentiu olhada atravessadamente, coisas que todas as nossas mulheres do samba também passam por isso, né? Coisas que as bailarinas também passam por isso, as atrizes, né? Vou te falar, eu ia falar uma coisa, mas é uma coisa feia, então não vou falar. Eu ia falar que país de merda, gente. Mas a gente vai dar um jeito nisso, eu acredito, a gente está aqui para isso, né? Quando a gente fala de samba, as pessoas imediatamente entram na escola de samba e no espetáculo, no palco, na música samba, sendo que samba é uma espécie de condensação, por ser uma manifestação de todo um acervo cultural ancestral. O samba é toda a preservação do muito que se perdeu no sequestro da nossa ancestralidade africana, dos nossos antepassados. O samba é tudo o que nos resta. Tudo que vem depois são novas ressignificações e criações, porque a gente precisa criar o tempo todo, até porque a gente vive num contexto capitalista, né? Ocidental. Então, no dia 5 de março, eu tive uma conversa com uma amiga minha, e eu vou vazar essa conversa aqui, porque é de corpo, é político, é de samba, e é lindo. Eu vou ler, tá? Porque eu printei aqui o WhatsApp dela aqui. Depois de namorar... tô trocando o nome das pessoas, tá? Senão ela me processa. Depois de namorar por muitos anos o José, meu quase marido na faculdade. Depois outro namorado por tantos anos e terminei. Decidi curtir minha vida sozinha no samba. A maioria dos meus namorados não sabiam sambar. Não gostava de me ver dançando com outros homens e não queria que eu fosse para Portela. Me questionava o porquê estava suportando isso por tanto tempo. Descobri que tinha medo de não casar e ser sozinha. Decidi deixar de ser babaca e suportar os machistas para minha família ficar feliz. Parei de namorar militares e outros machões, somente. Precisei sofrer um acidente de carro para descobrir que estava perdendo tempo na minha vida. Fui mudando e me posicionando aos poucos. Enfrentei meu pai, que queria que eu fosse médica como ele. Foi o primeiro passo. Depois terminei um namoro com um militar de futuro brilhante. Fui brilhar na minha Portela e nas rodas de samba. Chegava e saía sozinha do samba. Queria muita liberdade. Voltei para a Portela em 2011, quando houve um incêndio. Foi um apelo aos portelenses que estavam afastados da Portela para que comprassem as fantasias. Porém, eles não garantiam a entrega das mesmas. Era a hora de provar que amava a minha escola de samba mais que aos meus machos. Voltei.
corpo, política, porque samba é isso, né? Então, cara, o que a gente fala depois de um negócio desse, né? Partindo daí, é importante comentar que quando a gente fala de samba, as pessoas associam a música ao carnaval, isso eu já falei. Tem um poder da cultura ocidental envolvendo essa questão de música e carnaval, porque isso é ocidentalizado a partir aí, sei lá, do século XX, porque o samba é novinho. Esse samba comercial tem 100 anos só, né? 106, sei lá, 104. Então, esse poder dessa cultura, ela se apoia numa estratégia de junção, que é totalmente a contramão do samba. É um esquema de divisão binária, coisa assim, tipo produtor, ouvinte, música, dança, percussão, harmonia. Uma binariedade que tira o envolvimento sensorial que é o próprio samba, né? Então, essas coisas de radiologia, tecnologia, difusão, palcos, elas rompem com o circuito do que o samba que é uma troca. Eu digo sempre que o samba é a utopia existente. Enquanto você está lá, você está no mundo utópico, ideal, onde você é tudo. Você consegue ser tudo. Você está em comunidade, você tem respeito, você tem a liberdade. A roda de samba, todo mundo canta junto, né? E essa coisa que a gente vive hoje, da tecnologia, da informação, do show, do espetáculo, pega, coloca um cantando, protagonizando, e o restante batendo palma. E o samba não é isso, né? O samba é ancestral. Não tem esses autores em papel de um cantar, porque o samba não é um banquinho, um violão, o samba não é beatbox, o samba não é uma voz e um instrumento acompanhando. Se você quiser fazer um samba auditivo mesmo, bacana para ouvir, legal, falando de música, você precisa de, no mínimo, 5 cabeças, né, para poder fazer. E aí a gente já tem a ideia do samba já dentro desse mercado, desse conceito mercadológico, né? Então, aí que eu acho que, no caso da minha amiga, tem essa polaridade de uma mulher que tem que escolher entre se divertir e ter um futuro. Como se o fato dela ir para o samba colocasse ela num outro lugar de uma mulher, porque ela é comandada por homens, por família, que não veem como respeitáveis mulheres que vão ao samba. E aí eu lembro da história que a tia Surica conta sempre, né? Tia Surica, uma matriarca, da Portela, uma mulher que fez 80 anos, está gravando um CD homenageando o Manassés, agora, nesse barato aí da Lei Aldir Blanc. A tia Surica, ela sempre conta que ela estava noiva, ela desfila na Portela desde os 4 anos de idade, ela estava noiva, desfilou, eu acho até que foi no ano que ela defendeu o samba lá do Paulinho da Viola, que ganhou, ela é a primeira mulher campeã puxando o samba na avenida, que isso era uma prática, inclusive, de mulheres, foi depois da mercantilização da cultura do samba, que as mulheres perderam esse espaço, inclusive, né? Então, quando ela chegou, parece que a futura sogra falou, ah lá, fulano, o noivo dela, né? A dama com 2 valetes ao lado. Aí foi a senha para quando ela chegou em Madureira, em casa, de volta, o cara botou ela para escolher, ou eu, ou a Portela. Olha de novo aí, você não pode ser mulher feliz, se complementar na sua área cultural, na sua área de ser humano, fazer o que você gosta e casar, né? Porque essa conversa com a Renata foi no dia 5 de março. A tia Surica, essa história foi em 1966. Né? Então, o cara mandou escolher. E aí ela disse, claro que é a Portela. E ela diz que até hoje ela se casou com a Portela. Então, tem nessa mulher, na tia Surica, uma emblematização dessa mulher feminista que peita, que escolhe, que vai decidida, tá nem aí para o que estão falando, né? Ela tem essa representatividade e não tem a menor ideia do papel social, feminista, exemplo, que ela está exercendo.
simplesmente a gente do samba, como a gente da favela, como a Carolzinha acabou de falar aqui, como a Luz acabou de falar da poesia dela, simplesmente a gente faz. Parece que quando a gente nasce mulher, tem um anjo que diz assim, é mulher para andar para frente, né? Então, dentro do samba, acaba que existe uma preocupação com o final do samba, o que é samba, o que não é samba. O samba está sempre em polêmica, ele não está sempre visível, mas ele está sempre envolvido em barraco, em confusão, né? Porque é coisinha de 3 acordes, é coisa que... Ontem eu tive uma treta com uma crush porque ela disse que samba não era música. Ela estranhou quando eu falei que a música que eu mais gostava era música. Ela disse que samba não era música, né? Então, tem essa preocupação, ela vem em várias músicas. Agoniza, mas não morre, aquela do Paulinho da Viola, Alcione, não deixa o samba morrer, Paulinho da Viola, tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Existe uma preocupação, um receio de que o samba, de repente, com tudo que ele carrega no bojo dele, de ancestralidade, de cultura, de matriarcado, que ele possa se transformar numa outra coisa e deixar de ser o nosso legado, que é o que ele é, a nossa história, a preservação do que veio de lá, da África, né? E essa preocupação que os sambistas externam, por que ela acontece? Pelo contexto de vulnerabilidade do preto, vulnerabilidade do pobre, né? Porque o samba, ele é tanto como música como com cultura, que vai desaguar lá na macumba, né? No candomblé, embora não seja a mesma coisa, mas também, ele carrega esse ônus até mais pesado. Um cantor, para fazer sucesso com samba, ele tem que fazer o quê? Ele tem que botar a calcinha apertada, botar o crânio na cabeça, raspar a cabeça, fazer dancinha ridícula, cantar no tom de sertanejo. Ninguém vai lá no Riachuelo chamar Monarco para gravar um CD, chamar Surica para gravar um CD. Dona Ivone Lara passou um tempão aí deixando outros assinarem a música dela, porque a música saía em nome do primo, de um homem, ou a música não saía. Então, ainda tem essa questão da generosidade dessas mulheres pretas sambistas, que percebem o quanto é importante o fruto, o nascimento, a obra, ganhar mundo, ainda que ela não seja reconhecida como autora. Então, é uma coisa muito vasta, né? Eu acho que é muito ampla. Eu não sou, assim, eu estou conhecendo o feminismo agora, nem sei se eu conheço, né? O que eu entendo de feminismo na minha cabeça até aqui feminismo é luta por igualdade, é luta por direitos, aliás, né? É luta por direitos, né? A gente primeiro adquire o direito, depois a gente tenta fazer uma equidade na coisa. E eu não conheço nada, apesar disso, eu não conheço nada mais feminista do que o samba e a pombagira. Acho que mais feminista do que uma pombagira e o samba realmente acho que não tem. E aí, nessa questão do preconceito, do racismo religioso, do preconceito, tudo que a gente... da satisfação à sociedade que muitas mulheres viveram outras vidas que não eram a dela, por vários fatores, por esse fator de precariedade, de vulnerabilidade. Apesar disso, acontece que tem muitas possibilidades, começaram a surgir muitas possibilidades para as mulheres dentro do samba a partir das conquistas feministas. E eu descobri isso ano passado, né? Porque até então eu era aquela mulher que ia e fazia e vivia dentro do meu contexto, né? O samba, ele me deu a noção de comunidade, porque eu sempre fiz trabalho voluntário, desde os 15 anos. Quando eu entrei para o samba, eu abri uma ONG, porque eu vi que fazer sozinha não rolava. O voluntariado, para eu me sentir bem, não funciona. Então, a gente abriu uma ONG para poder ampliar mais gente, seja aprender, seja colaborar, enfim. E aí, essas conquistas femininas, elas possibilitam que as mulheres
respirem um pouco, se libertem um pouco desse julgo, né, patriarcal, pela resistência, rejeição ao machismo, né, agarrado nessa sociedade. Porque o samba mesmo, ele teve que negociar muito para poder ter um espaço, mesmo esse espaço mequetrefe que dão para ele. Ele tem que virar outra coisa para poder ser de todo mundo, né? Então, esse é um acordo, porque eu acho que negociação é quando tem igualdade, né? Quando não tem igualdade, acaba sendo um acordo. A igualdade de condições, você negocia. Você não dá para chegar junto, você faz um acordo, né? Então, as mulheres sambistas, elas não são aceitas na roda de samba. Eu fiz um filme chamado Procuram-se Mulheres, que elas, sem nenhum mimimi, elas contam dos problemas, dos casos que elas tiveram de não ser aceita, de levar coça, de ficar esperando, e o cara, peraí, já vai cantar, e deixar a mulher em pé ali horas, e não deixá-la cantar. Aonde um elogio que você recebe, um instrumentista recebe, porra, tu toca que nem homem. Como se uma mulher não pudesse tocar bem um instrumento, né? E aí eu acho que, em função dessas coisas todas, vem uma garotada criando os seus nichos de samba, suas rodas de samba, seus movimentos sambistas. Sempre tivemos, já na década de 90, a gente tinha grupos só de mulheres, o Só Damas, Negras Raízes da Verinha, né? Não estouraram, porque a banda de menina de rock estoura, mas mulher sambista não estoura, né? Então, uma coisa que eu acho interessante é a diferença. A mulher, quando ela se propõe a fazer um movimento de roda de samba ou um grupo de samba, por exemplo, um grupo antigo dizia, majoritariamente mulheres com o intuito de preservar os espaços femininos dentro das rodas de samba tradicionais. O outro diz, se descreve como um grupo formado por mulheres negras, em maioria da Baixada Fluminense. Aí entra, por exemplo, um que eu achei foda aqui, é o samba que elas querem, que elas chegam falando que elas são que nem Clementina, sai de baixo porque senão passam por cima. E a proposta delas é fazer um samba, fazer um movimento para preservar esse lugar, para a mulher protagonizar dentro do samba. E, em troca, elas oferecem um acolhimento a todas e todas, oferecer um ambiente para todos e todes, né? Então, houve elas não fazem um grupo de samba para ficar famosa, sempre tem uma argumentação política por trás, sempre tem essa questão do uso de tomada do espaço e de tomada aos direitos sobre o próprio corpo, que a mulher não tem. Tudo no corpo da mulher é decidido por terceiros. O julgamento pelo corpo da mulher não para. E o samba sempre veio nessa pegada da mulher dona do seu próprio corpo, né? Então, uma coisa legal também que eu queria falar Mulheres na Roda de Samba. Tem 3 anos, é um evento que acontece no final do ano, idealizado pela Dorina. Nesse 3º ano, com pandemia e tudo, 70% do Brasil participou, porque é uma roda que se propõe a ser simultânea no Brasil inteiro. Todo ano elas homenageiam uma convidada e cantam esse repertório. E elas cantam um repertório, tem um horário que todo mundo canta a mesma música. Imagina todo mundo cantando a mesma música em 70% do Brasil, mais 10 espaços, tipo Holanda, Itália, Alemanha. Não vou nem falar Portugal, não vou nem falar Argentina, que é logo ali. Em 3 anos, sem divulgação praticamente nenhuma, porque esse caminho do samba, carreira musical, é muito complicado para a mulher. São investimentos que não se tem para fazer, são preferências que o mercado não tem para a gente, né? Principalmente sendo mulher negra. Quantas mulheres pretas famosas no samba a gente tem? E quantas mulheres fazendo samba a gente tem? Daí a gente tira uma amostra da crueldade do mercado e desse julgamento do corpo da mulher, que ela, tirando seus direitos até mesmo de exercitar aquilo que ela tem de talento, né? Talento.
Então, basicamente, gente, é isso. Eu acho que eu escrevi grande aqui, fiz um roteiro grande, mas está tudo dentro disso, né? Eu volto a agradecer aí a oportunidade e falar assim que não foi fácil, porque acompanhei aí o campeonato da Luz, que ganhou prêmio na França, veja a Carolzinha lá, pisou no Municipal, fez funk no Municipal, tocou. E aí, cara, aí eu olho Carmen Luz, e coreógrafo, que eu falei, gente, eu vou fazer o que ali? O que eu vou dizer, né? Mas esse samba me dá força, me dá cara de pau e me dá muito conteúdo, porque é mais do que música, né? É todo um passado, é toda uma trajetória e é todo um futuro. Não tem pagode certo, não. Muito obrigada. Eu queria tentar articular, né, do que vocês falaram, assim, com essa questão que está sendo debatida aqui, né, o dia inteiro, né, do feminismo favelado, né, como essa política, né, de corpo, de som, de palavra, né, falando das prestas que a Luz bem pontuou, né, essas manifestações, né, que vocês todas estão representando aqui, que de alguma maneira são manifestações que muitas vezes podem ser consideradas na periferia, né, das linguagens, digamos, hegemônicas, né? Como vocês articulam essas manifestações, a participação, a atuação de vocês e a atuação da linguagem que vocês estão aqui representando na composição ou na articulação com essa construção de um feminismo favelado? Não sei quem gostaria de começar, de comentar. Eu acho que eu posso comentar, porque foi uma coisa que ficou fora do que eu queria falar. A gente fez uma parceria chamada Samba das Guerreiras, presentes, que o objetivo era disputar samba enredo na Portela. Quando isso foi em 2019, o ano da Clara Nunes, né? Essa parceria era só de mulheres e as mulheres cantavam. Chegando no palco da Portela, a gente não podia colocar o som do microfone conforme a gente precisava. E chegando lá na Portela, com a nossa parceria novinha, a gente já não tinha torcida, porque todo mundo já tinha um compositor ou um samba preferido, né? Um compositor preferido, na verdade. E aí a gente lança uma campanha, um livro de ouro, porque tudo nosso é feito em livro de ouro, como no carnaval de antigamente, e aí vem para a gente várias mulheres, predominantemente mulheres que não saíam de casa há muito tempo, que tinham medo de ir na quadra da escola de samba, por vários motivos, né? Preconceito, risadinha, porque estão gordinhas, porque estão velhinhas, e sei lá. Sapatões também, muita lésbica. Eu acho que chamando, as pessoas vêm. Existe uma necessidade muito grande. Se uma mulher faz um evento uma vez por ano, e esse evento, de repente, tem adesão de 70% do Brasil, isso mostra o quanto que as pessoas elas estão necessitadas desse aconchego, né? E uma teoria minha é que a mulher ela só tem oportunidade de estar junta, quando ela não cria essa oportunidade pelo sistema, através em situações de competição. A mulher encontra a outra quando elas vão para a balada arrumar um boy, elas encontram outra quando elas vão para o emprego, uma fila de emprego, né? Enquanto que o homem tem várias oportunidades de encontros recreativos. Então, eu acho que essa construção do favelado, o samba com um tom que ele tem muito de favela, de samba de morro, as pessoas que frequentam lá, independentemente de onde fica, né? Eu acho que dá para articular. Eu acho que o que falta é chamado, o que falta é oportunidade de aglutinar, oportunidade de estar junto. Acho que nós mulheres, né? O feminismo branco não atendeu muito às demandas, às especificidades das mulheres negras e faveladas, e elas criaram suas soluções. Agora que cada um tem uma solução, eu acredito plenamente que é possível costurar, porque, no fundo, está todo mundo querendo a mesma coisa, buscando a mesma coisa, entende? Do meu ponto de vista.
Oi. Vai, Carol. Então, a Rose disse muita coisa do que eu penso também, né? Eu, como comecei com as articulações com o movimento do passinho há 6 anos atrás, eu não tinha noção de como a minha favela ou outras favelas tinham essa vontade de se movimentar, né? Tinham essa vontade de articular eventos, de articular falas, de promover o que eu consegui promover com pouquíssimos recursos. Então, dentro da Cidade Alta, a gente passou por um momento, eu digo lá mais da Cidade Alta, foi porque foi o início de tudo que foi na minha carreira e na minha vida pessoal também. Eu, muito nova, eu achava que ali, aquele mundo que é a Cidade Alta, era tudo que eu tinha e eu não podia ir para outros lugares. Assim como diversas jovens ainda pensam que a sua favela é o seu território e você não pode ultrapassar essa linha, né? Até porque o Estado faz com que a gente pense dessa forma. O governo faz com que a gente se limite a não ultrapassar essa linha de favela asfalto. Então, eu cresci na Cidade Alta dessa forma, só que eu enxerguei o funk como uma válvula de escape, né? Como um socorro de uma juventude que não tinha foco nenhum, só queria dançar e ser alegre dentro do seu território, onde você se sentia tanto protegido e, ao mesmo tempo, você se sentia feliz. Mas, a partir do momento que eu me dei conta que a minha voz estava indo para outros lugares, eu quis que o meu corpo fosse junto. Então, eu entendi que eu poderia articular dentro da minha favela, mas fazendo com que a juventude da minha favela enxergasse o mundo lá fora e enxergasse que era possível sair para fazer aquele mesmo movimento ali dentro, mas fazer em outros lugares. Então, a partir daquele recinto que a gente foi para Vila Cruzeiro, a gente foi para a Cidade de Deus, a gente foi para Vila Kennedy, a gente conheceu outros territórios e viu que a juventude, a mulherada queria a mesma coisa, a gente se conectou, né? E ali eu enxerguei, gente, eu estou arrepiando porque eu lembrei de muita coisa, ali eu entendi que o meu caminho poderia abrir portas para uma juventude que lá atrás eu queria que alguém abrisse a porta para mim, né? Então, eu tive a oportunidade de conhecer o teatro dentro da ação comunitária, que era um projeto pelo governo federal, o governo Lula, dentro da Cidade Alta, que davam cursos de graça e também te davam uma bonificação por estar estudando. Então, eu fui privilegiada confesso que na época que eu entrei, eu não tinha interesse nenhum em fazer nada, eu queria ganhar o auxílio, porque eu queria meu dinheirinho no final de semana para ir para o baile. Esse era o intuito da galera no curso. Só que quando eu me deparei com uma cultura que eu nunca vi e que o que eu fazia no baile, que eu fazia na praça, que lá na cidade eu tinha uma praça chamada Cinco Rios, o que eu fazia lá, eu podia levar para fora e podia ganhar dinheiro. Ali eu enxerguei que o meu movimento poderia fazer com que outros se movimentassem, trazesse uma renda para dentro de casa e trabalhasse com o que você mais ama. Então, eu entendi que a cultura era o melhor caminho para nós podermos ir para outros lugares. Foi onde a gente conseguiu levar diversos jovens e diversas mulheres e entender aonde era o nosso lugar. O nosso lugar é onde a gente quiser estar. Então, quando eu entendi desta forma, que eu, como mulher preta, poderia estar dentro de um governo, dentro de uma assembleia, ao mesmo tempo, dentro de uma favela rival, aonde era minha, porque eu entrei em favelas de facções diferentes, e na época a gente não podia frequentar a favela do coleguinha, mas com esse movimento, com as articulações, com o Bela Maré abriu uma porta gigante também, a gente conseguiu fazer vários projetos juntos, a Arena de Cro, a gente foi fazendo polos em diversos lugares, e eu fui enxergando diversas Caroline. Eu fui enxergando Caroline em diversos lugares, com diversas idades, né? E o mais gratificante
era ver aquela juventude que não tinha um olhar de futuro e enxergar que a dança, que o passinho, que o hip hop, que a dança de rua, que num todo, a cultura como num todo, é o nosso futuro. Então, eu consegui fazer com que as minhas articulações se conectassem com outras que já eram feitas, mas se limitavam por acharem que só a favela é o nosso lugar. A favela criou a artista que eu sou hoje, mas ela não me limitou, ela me fez livre. Então, eu consegui fazer com que em diversos lugares eu pudesse entrar, né, plantar. E hoje, graças a Deus, depois de 6 anos, eu consigo ver muitas jovens, até mesmo algumas quando saem. Teve 2 mulheres que saíram do Talavera Bruce, que é um presídio para mulheres grávidas, não sei se sabem, mas 2 entraram em contato comigo, mostrando filhinhos que já estavam com a família, e uma escrevendo música e a outra foi fazer teatro. Então, por mais que seja pouco, né, que seja o mínimo, eu acho que a gente consegue fazer alguma coisa com a cultura de uma forma em geral, né? Então, agora eu entendo ainda mais por que a gente é tão alvo. Porque se você mata a cultura, você mata a esperança. Pode aplaudir? Dá para aplaudir agora? Que sensacional, sensacional, né? Quando você falava, né, assim, é interessante isso, quando a descoberta do que se faz de uma prática como linguagem artística, né, e essa linguagem artística, né, uma expressão da cultura e o alcance da cultura, assim, nessa dimensão política da vida, né, e descobrir a prática cotidiana, né, na verdade, descobrir a dimensão política na prática cotidiana da vida, né, assim, isso é incrível, né, isso é incrível. Acho que a Carmen, você tirou o microfone aí do mudo, né, acho que é uma indicação que você quer falar, né? Não, eu ia falar um negócio, mas eu também queria comentar, não comentar, mas fazer só um adendo aí nisso que você falou, porque a gente também pode pensar na cultura da ciência, né, dentro dessas comunidades, não pensar somente na cultura, né, como cultura da forma tradicional, onde vai se dar alguns processos artísticos, né? Mas a gente pode ampliar essa visão de cultura, né, para pensar numa cultura do conhecimento, né? E o conhecimento ele se dá de muitas formas. E então isso queria talvez pontuar para a gente pensar mais sobre isso, dizer que tudo isso que Carolzinha falou, acho que me sinto bastante... acho que cola, faz um link lá com o que eu estava falando sobre as práticas quilombolas que se tornam quilombismo, né? E que é isso aí. Acho que valorizando só toda essa estrada, né, de todos os movimentos, desde sempre que as pessoas... Agora, acho que a gente pode usar de novo aquela palavra, né, que um dia foi bastante demonizado, as oprimidas fizeram. Mas eu, tentando linkar um pouco também com o que você disse, Ana, inicialmente, sobre a sua questão sobre o feminismo favelado, né, fico sempre pensando sobre essas categorias que se inventa para alguns territórios. E se eu posso dizer que uma coisa assim, que a favela me ensinou, porque favela é escola, né? Então, uma das coisas que ela me ensinou o suficiente para eu, enfim, não cometer determinadas faltas de educação, né? É entender, né, que tudo que acontece em favela, as manifestações que ocorrem lá, né, elas estão sempre no plural. Então, a gente só pode pensar se é que a gente quer dar, por algum motivo, essa
essa nomenclatura de feminismo favelado, a gente tem que pensar muito em feminismos favelados. A gente tem que pensar por aí, senão a gente já começa num ponto de partida estranho, né? Fico pensando isso, não tem verdade, mas né? Não existe esse negócio, mas estou aqui pensando, e tem uma coisa assim que aí talvez eu gostasse de falar aqui, que uma dessas possibilidades, um desses estágios, talvez, de feminismos, de um feminismo favelado, seja aquelas ações, né, aparentemente muito pequenas. Eu vou dar um exemplo que eu acho que, por exemplo, talvez a gente consiga chegar mais, né? Por exemplo, ficou na moda muito forte a zumba, né? Então, olha só que coisa incrível, ao meu ver, você vê dentro de uma sala de zumba, dentro de um espaço favelado, né, um monte de senhoras de 70. Eu vou insistir nessa coisa da senhora porque eu estou com isso na cabeça, né? Eu estou preocupada com esse corpo, né, em estado de envelhecimento. Corpo velho não existe, né? Esse corpo em estado de envelhecimento dentro dessas comunidades. Não é à toa que elas são as últimas a aparecerem na fila para vacina, né? Mas isso é uma outra discussão, uma discussão mais poderosa ainda do que essa coisa tão reles que eu vou falar aqui, né? Olha que coisa poderosa numa turma de zumba. Por quê? As pessoas viram que a zumba está mediatizada, então coloca dentro de um espaço na favela, só que quem vai? Quem é convencido a fazer? Além das meninas? As senhoras, as avós. E ali você já começa a trabalhar com essas senhoras, interagindo com as mais jovens, o fato de que ela não precisa não fazer a zumba porque ela tem que fazer a comida para o neto, ou para o companheiro, ou para o filho. Então, você já começa ali um processo de desescravização desta mulher. Você começa a fazer com que ela entenda, a partir de uma prática muito simples, os processos, né, de sujeição que elas vivem. Isso aí é uma prática feminista de um feminismo favelado. É um estágio. Então, me parece que a gente pode pensar por aí algumas ações absolutamente simples dentro da própria favela. É claro que esse trânsito que Carolzinha estava dizendo, olha que beleza, né? A palavra potência ficou muito vulgarizada, mas é potência mesmo, né? De poder circular. Por quê? Porque uma prática, né, sociocultural, artística e econômica tem valor suficiente para não só encantar, mas para gerar outras possibilidades de encontro e, perversamente, também de lucro. Sim. Quando eu falo perversamente, é porque o lucro é desigual, né? Uma coisa é o mínimo pro labore, outra coisa é o lucro, né? Então, são coisas assim que fico pensando nessa pluralidade dessa categoria que eu estou achando incrível, essa possibilidade, né? E que, pensando nessa pluralidade, há que se pensar também que dentro dessas comunidades, né, algumas práticas vão... A palavra feminismo vai ser absolutamente rejeitado. Não! Olha só! A gente está fazendo aqui é prática ancestral. Esse negócio de feminismo que vocês estão falando aí para nós é outra coisa. Então, esse para nós é outra coisa é que a gente vai ouvir e deve e pode
E aí sim dá o pulo do gato. Para vocês é outra coisa, para a gente é uma coisa. Tem uma prática aí, que é isso que eu estou chamando das políticas da beleza, não é? Como conviver com ambiguidade, complexidade e, sobretudo, perplexidade. Sensacional, Carmen. Não, e você ainda articulou com umas outras falas de mesas anteriores, pelo menos apareceu em duas convidadas, assim, em mesas separadas, dizendo que elas achavam que feminista era a mãe e a avó, que, na verdade, nunca se intitularam feministas, porque nunca se identificaram com o feminismo, mas a pessoa se colocava ali, né, como feminista, porque antes vieram a mãe e a avó, que ela, depois, de repente, se entendeu, né, assim, gente, ela... É isso que a minha mãe faz. A minha mãe é uma feminista, que não se identifica, né? Não se rotula, mas é o que você está dizendo agora, né? Sei, alguém que... Você queria entrar aqui na roda? Entra aqui. Acho que uma pequena contribuição, né? Isso que você acabou de falar, Ana Cláudia, de reconhecer a mãe como primeiro exemplo de feminismo, isso aconteceu comigo, né, na prática. No meu segundo livro eu coloco esse diálogo que eu ponho com a minha mãe. Mãe, quando você se reconheceu feminista? Ela fala, eu sou feminista? Eu falo, porque eu acho a mãe que é poeta e que também não sabia que era, né? Pois é. E te mostrou isso, né? Porque eu acredito que muitas coisas, infelizmente, ainda... dentro do imaginário coletivo das pessoas, está nesse âmbito do universal, que é visto como ou masculino ou branco, né? Então, esse feminismo, quando a Carmen fala que esse feminismo, às vezes, você vai chegar numa favela, numa comunidade de periferia, o nome que for dado, as pessoas automaticamente não vão se reconhecer nesse lugar, até porque o universal do feminismo, dentro do imaginário coletivo das pessoas, ainda é o feminismo branco. Né? Então, quando vem até com a adaptação da Carmen agora, né, esses feminismos favelados, e ainda colocaria feminismos favelados negros, é sobre isso, né? Disse no início, a gente criar. Então, se o feminismo plural não contempla a nossa corporeidade, não contempla nossas corpas, que a gente invente nomes para que a gente adentre. Teoricamente, o feminismo interseccional deveria caber a gente, mas como ele é muito pautado em pensares de pessoas brancas, isso faz com que os corpos pretos não sejam contemplados, e aí se cria outras ramificações, né? E aí, pensando um pouquinho no que você falou, da minha prática, né? Então, como a minha linguagem auxilia, de alguma forma, nessa construção desses feminismos favelados negros, é nesse lugar de tornar isso possível. Então, é nesse microdiálogo com a minha mãe, que ela questiona se ela é feminista ou não, e eu pauto em coisas muito simples, dentro dos afazeres domésticos dela, da nossa vivência, das suas liberdades, eu vou pautando o quanto eu enxergo de feminismo nas ações dela, né? E aí, eu acho que está muito nesse lugar, né? E... não sei, acho que eu não consegui organizar muito bem a ideia, nem articular o pensamento, mas quando você trouxe esse questionamento, me veio o discurso da Sojourner, em 1851, que é um discurso que ela faz para uma convenção feminista, onde aquele corpo negro não era contemplado, e ela vai, toma a voz e pergunta, e eu não sou uma mulher? E aí eu fiquei com isso tilintando, assim. Então, também, acho que é mais para instigar os nossos pensamentos para outras possíveis respostas, né? Também quando o Audre Lorde fala que as feministas negras, não com essa linguagem aqui não, gente, isso aqui é tudo adaptado de Luz Ribeiro, já virou outra coisa, mas ela fala que as feministas brancas têm medo que os seus filhos se virem contra ela, né? Que o patriarcado se vire contra ela, enquanto as feministas negras, as mulheres negras, têm medo que os filhos morram pelo genocídio, né? Então, é muito legal
essa possibilidade que a gente tem de reinventar a linguagem e criar lugares de conforto, lugares onde a gente consiga colocar as nossas práticas e narrativa nessa guerra, né, de dialética e narrativa que está posta, aí a gente também consegue colocar os nossos dizeres. Falei tudo bagunçado, agora quem se sentiu impressionada fui eu depois de Carmen Luz, aí, ó. É muita luz nessa mesa, gente, é muita luz. Rose, você quer falar sobre esse ponto? Alguém falou uma coisa que eu até tinha falado, só que dentro do universo do samba, que vem a ser a mesma coisa, né? Como eu falo, o samba, ele é a utopia, né? Ele é um lugar onde ele esteja, ele é um morro, e ele é um quilombo ao mesmo tempo, né? Mas alguém falou sobre as coisas já existem, tudo que a gente está fazendo é colocar nomes nelas, né? E isso eu acho que fala muito de tudo, o que a Elô coloca quando ela cria esse seminário, tem a ideia desse seminário, né? As mulheres que não se sentem contempladas que são feministas o tempo todo, mas não se reconhecem feministas, né? Então, é aquela questão, já existe, já está sendo feito. Eu só acho que a gente está em bolhas, né? A gente precisa só se articular, se encontrar. Eu acho que realmente a palavra-chave é encontro, né? Um encontro como esse, eu acho que nunca teve um encontro como esse, de mulheres tão diferentes em origem, de profissões e tudo mais, de vertentes feministas e até as não feministas, eu acho que não sabem que são feministas, como eu devo ser da geração da Mãe da Luz, né? E é isso, a gente está procurando nomes, mas eu acho que a questão do nome é nome, não é rótulo. A gente está tirando o rótulo para colocar um nome e que esse nome possa ser compatível, agradável e mais fácil da gente chegar nas outras ou nos outros, né, os tipos de feminismos. Eu acho que é por aí, porque na prática a coisa já existe, né? Funciona em comunidades assim, né, em colmeias, né? Como que a gente liga isso, sabe? Então eu acho que é uma coisa que é para a gente pensar mesmo, né? E de repente passar um ano pensando, voltar o ano que vem no segundo encontro, com alguma coisa para falar para você, Ana Cláudia. Para a gente pensar junto, né? Isso. A gente está quase chegando no fim. Então, eu acho que a gente podia fazer uma rodada de consideração final, assim, nessa despedida, né, dessa mesa tão... A palavra está gasta, mas não dá para não usar, né, nossa mesa tão potente, né? Acho que a gente podia fazer uma rodada, assim, final de fala, pensando... O que a gente projeta aí, né, para o que a gente tem pela frente, né, nessas imaginações de futuro que a gente está fazendo aqui também, né, para o feminismo, para os nossos corpos, para as nossas linguagens, para a nossa arte, né. Enfim, considerações finais de vocês, está aberto aí uns 2-3 minutos para cada uma, temos tempo. Quem quer começar? Posso começar aqui. Luiz. Vou fazer um feat com a Carolzinha, ela soltou uns dizeres escritos. Sensacional. Vou soltar algumas coisas prontas também, acho que é um bom jeito, né? Apresentar minha poesia para vocês. Excuse-moi, pardon, me desculpem, me perdoem, mais je ne parle pas bien français, eu não falo bem francês, je ne parle pas bien anglais non plus, eu também não falo bem inglês. Je ne parle pas bien, eu não falo bem. Je ne parle pas bien, eu não falo bem. Je ne parle pas bien, eu não falo bem. Je, moi, eu. Eu tenho uma língua solta que não me deixa esquecer que cada palavra minha é resquício da colonização. Cada verbo que aprendi a conjugar foi me ensinado com a missão de me afastar de quem veio antes. Nossas escolas não nos ensinam a dar voo, subentendem que nós...
retintos, ainda temos grilhões nos pés. Esse meu português truncado faz soar em meus ouvidos o lançar dos chicotes em costas de couro preto. Nos terreiros de Umbanda evocam entidade e liberdade com o idioma que tentou nos prender. A cada sílaba separada, relembro do quanto fomos e ainda somos segregados. Me je ne parle pas bien, eu não falo bem, je ne parle pas bien. Tiraram de nós o acesso à ascensão, mas eis que da beira, ressurgimos, reinvenção. Nossa revolução surge e urge das nossas bocas, das falas que são ensinadas e muitas não compreendidas. Salve a cada gíria, je ne parle pas bien, mas temos funk e blues, de Baltimore a Heliópolis. Com todo respeito, Edith Piaf, não é você quem toca no meu setlist. Eu tenho dançado ao som de Cole la petit, je ne parle pas bien, que era arma de colonizador, virou revide de ex-colonizado. Estamos aprendendo as suas línguas e descolonizando o pensamento. Estamos reescrevendo o futuro da nossa história. Mas não me peçam para falar bem, não me peçam para falar bem, não me peçam para falar bem. Parce que, porque, je ne parle pas bien, je ne parle pas bien, je ne parle pas bien, rien. Eu é que não vou falar bem de nada do que vocês me ensinaram. Não vocês dessa mesa, o pessoal entendeu de quem que eu tô falando. Obrigada, gente. Sensacional, Luz. Sensacional, muito bom. Muito bom, muito obrigada, muito obrigada. Quem se despede agora? Pegando a deixa da Luz, gente, maravilhosa. Sensacional. Ai, Deus. Muito. Jesus amado. Nossa. Eu tô em êxtase, gente. Muito bom. Que energia gostosa demais. É bom demais o negócio. Então, nossa, peraí. Deixa eu pegar o gancho de volta. Quero agradecer a Elô, a toda a equipe, gente, Gisele, Ana. Nossa, eu vou agradecer mais uma vez por estar me passando essa oportunidade de crescer, porque eu quero ser gigante, né? Eu não quero ser só a braba que todo mundo diz, né? Eu quero ser a potência. Eu quero muito que os meus filhos olhem pro topo e se orgulhem da mãe que eles têm, assim como eu me orgulho da mãe que eu tenho, da avó, da bisavó, né? Porque eu costumo falar que eu sou a casa das 7 mulheres. Eu sou a casa das 7 mulheres. É uma história muito linda, que é a minha vida, que eu fui criada por 7 maravilhosas mulheres pretas, crias da favela do Pinto, remanejadas para a Cidade Alta, e que dessa família se conectou e nasceu a Carol Félix. Então, eu só vou cantar um pouquinho de quem eu sou, de como eu comecei e aonde eu quero chegar. Aos 13 anos de idade, comecei a swingar. Nos bailes de favela, comecei a duelar. Muitos riam da minha ginga, começaram a me xingar, me mostrando no duelo que mulher sabe mandar. Fui crescendo e mudando o movimento de dançar, junto com o Mano Marão, fui brincar de batalhar. Swingando o baile todo, não paravam de me olhar, perguntando qual é mina, não parar de rabiscar. Vou te falar, minha hora vai chegar. Vou te mostrar minha forma de encantar. Quero gritar, eu não paro de sonhar. Minha vida é cantar, no começo duelar. Sou feliz por caminhar. Obrigada, gente. Sensacional. Muito obrigada, Carol. Muito obrigada. Muito prazer. Todo meu. Quem vai agora? Quem se despede? Posso? Pode, Rose. Agradeço e vou. Cada um está fazendo o que sabe fazer melhor, né? Eu não vou cantar, não, podem ficar tranquilos. Pode, fica à vontade. Mas eu vou falar, eu vou falar sobre o que eu faço melhor, que é um comercial, né? O coletivo Mulheres nas Quebradas está fazendo um super curso, porque é um combo de 3 oficinas, livros, que é uma oficina de leitura, um grupo de leitura, lê junto,
a obra da Conceição Evaristo no primeiro semestre, está rolando, e o segundo vai ser sobre a mulher e o samba. Vamos ler tudo que a gente encontrar sobre isso. Depois tem uma oficina de escrita e depois uma oficina de editoração para dar independência a essas produtoras dos seus conteúdos, de colocar isso no ar, de divulgar, enfim. E isso faz parte de uma ideia que eu tenho na minha cabeça sobre aquela pergunta que você falou ainda, né? Como juntar essas coisas dos feminismos favelados. Eu tenho na minha cabeça que a gente precisa criar células pequenas de educação, até mais do que de cultura, porque cultura a favela já tem. Educação no sentido de história do Brasil, no sentido de erradicação do analfabetismo funcional, para que as pessoas não caiam tanto em tantas historinhas, né, que acontecem. Então, essa dificuldade que a gente da favela tem de conseguir estudar fora, como diz a Marise, da porteira para fora, né, essa dificuldade, levar esses grupos de estudos ou coisas similares para potencializar ainda mais e deixar de ser potência todo o acervo cultural que a favela já cria, e ressignifica, e renova, e cria de novo, o tempo todo, com o passar dos anos, né? Então, é isso, eu penso muito nisso, como levar, sabe, pequenas infiltrações mesmo de estudo, assim como tem as mulheres que tomam conta de criança, que a Andresa falou na outra mesa, né? Ter o pré-vestibular, o pré-ENEM, o preparatório para o ENEM, enfim, todo esse equipamento de educação pública que a gente não tem, a gente já levando isso para a favela, a leitura, a escrita, sei lá, é um pensamento meu, até porque eu sou professora e eu só penso nisso, como eu disse, é o que eu faço melhor, né? E aí, vocês quem que tiver interesse na Oficina Livres Livros, está rolando, manda um e-mail para mulheresnasquebradas@gmail.com, que é bacana. E no mais, eu só tenho a agradecer, estou feliz, estou contente, é meu primeiro seminário, é minha primeira mesa, né? Espero não ter feito, eu fiz o melhor possível, gente. Foi lindo, imagina, estamos aqui todas fazendo enormemente bem, né, o papel da gente. Carmen, você fecha a nossa mesa, então. Dizer super, como diz no mundo do samba, né, Rose? Pedir muito obrigado, vim aqui pedir muito obrigado. É muito bom. Obrigado, bateria. Obrigado, bateria, vim aqui pedir muito obrigado. Então, agradecer geral aí, essa mulherada toda que fez isso tudo acontecer, agradecer quem ficou aí assistindo a gente e tentando pensar com a gente aí atrás, e tentando pensar também na sua pergunta. Eu acho que a gente consiga fabular, né, o suficiente para que a gente tenha um projeto coletivo, né, que erradique mesmo, né, esse negrocídio que está posto na sociedade brasileira, né, e que nós todos somos o grande alvo dele, que as quebradas tenham vida longa e que possa constituir alianças para ajudar nesse projeto, né, e que a gente fabule o suficiente para desmontar o individualismo, porque com o individualismo não dá, e todas as práticas, e aí sim a gente pode falar que todas as práticas humanas, especialmente as práticas negras, já deram a dimensão para a gente que, de fato, não dá para fazer sozinho. Então, desmontar individualismo, pensar que vai dar, no coletivo dá. Sozinho não dá, não. É isso, gente, obrigada. Sensacional, muito obrigada. A gente termina aqui essa mesa espetacular. Obrigada, Rose, Carol, Luz, Carmen. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até agora. Daqui a pouquinho, daqui a 5 minutinhos, começa mais uma mesa, vai ser sobre redes e organizações, o que a pandemia revela, vai ser bem bacana. Outro link que todo mundo recebeu aí, corram para o próximo link. E obrigada a todo mundo, e seguimos aqui juntas, né? Obrigada, gente.